Segunda-feira, dia 28 de julho, a gente está começando mais uma Web TV Esporte ao vivo aqui da redação do Jornal NH. Eu sou o André Reque, comigo o João Linden. Tudo bom, João? Tudo bom, André. Beleza. João, tu acompanhou aquele jogo ontem do Grêmio, a derrota, um jogo maluco do Grêmio ontem, né? Totalmente inesperado. Saiu perdendo, virou o jogo, levou dois gols do Barcos, dois gols do Barcos, né? 2 gols do Zé Love ainda, que eu acho que é pior ainda. 2 gols do Zé Love, 2 gols do Barcos. E aí no fim do jogo ainda mais uma surpresa, entre aspas, aí, que foi eu acho que da maneira que foi um pouco surpreendente sim, André, porque aquele gol ali no fim, o resultado justo do jogo, acho que seria um empate. O Grêmio não jogou o suficiente para vencer, mas também não foi um jogo desastroso que merecia ter perdido. Foi um jogo equilibrado. É que o que preocupa é que o Curitiba está muito mal no campeonato. O Curitiba tinha perdido o Figueirense em casa aí há 2 semanas. Eu ia comentar, acho que pesou um pouco o fato do Curitiba estar lá na ponta de baixo da tabela. E eu acho que se fosse para a direção do Grêmio, eles iam manter o Anderson pelo menos até o Grenal. É que, pelo que se sabe, foi a atitude dele, ele que tomou a iniciativa de pedir para sair, porque era visível e claro que ele não conseguia mais comandar aquele time, não conseguia mais tirar mais nada daquele time, um grupo que tem muita coisa interessante aí, pode dar muito mais do que está rendendo. Podem render bem mais, né, João? As contratações aí foram contratações de peso, aí o Juliano foi uma das mais caras contratações do futebol brasileiro agora nesse meio do ano, e o Grêmio, o que se via em campo não era um rendimento que podia ser obtido, entendeu? Só que pensa, o Inter também não. O Inter fez uma péssima partida sábado à noite. A diferença é que ganhou, entendeu? Isso é muito do resultado. Se o Inter e o Grêmio tivessem empatado, que não seria nenhum absurdo, nessa última rodada estariam dois juntos agora, e com certeza o Anderson Moreira não teria pedido demissão. Aquele gol no fim foi meio que circunstancial. Foi do jogo, mas foi a gota d'água, assim. Foi o resultado, até porque eu acho que ele meio que pipocou, na verdade. Acho que ele não sentiu a pressão, sentiu que não ia conseguir absorver essa pressão toda, porque é o primeiro clube grande, de massa mesmo, que ele trabalha, né? E eu acho que ele meio que sentiu o baque e pediu para sair antes de se queimar mais. E depois do jogo, a torcida do Grêmio era unânime a opinião de que o problema estava justamente aí no técnico, né? Todos os torcedores que a gente pôde acompanhar ali pelo rádio e tal, que foram entrevistados após o jogo, todos muito indignados com a falta de um esquema tático mais bem definido ali na equipe. Na verdade, não foi só essa derrota para o Curitiba. A campanha do Grêmio podia ser melhor, mas também não é desastrosa. Tá 3 pontos do G4. Totalmente recuperável. Acho que para título já fica mais difícil, até pela campanha que o Cruzeiro vem fazendo, né? Terminando com as esperanças de todo mundo, o Cruzeiro. Mas acho que o que pesou também foi aquela eliminação pro São Lourenço totalmente... foi nos pênaltis, mas o Grêmio tem mais time que o São Lourenço. Era umas Libertadores, tá bem acessível pro Grêmio ser campeão, para qualquer brasileiro ser campeão. E curiosamente foi a primeira Libertadores em anos aí que a gente não tem nenhum brasileiro entre os 4 semifinalistas. O Grenal, a forma como o Grêmio perdeu o Gauchão também pesou. Perder Gauchão é do jogo, mas tomar 6 em 2 Grenais, a torcida não engoliu bem. Só que o que a gente lamenta um pouco é que já que era para ocorrer essa mudança no comando técnico, podia ter sido antes, né, André? Antes da parada ali para a Copa do Mundo, que teria todo isso. 45 dias aí treinando, parado, para o treinador conhecer o grupo, se reabilitar, montar seu esquema, entrosar os jogadores. Isso realmente vai fazer... lastro, E agora o Grêmio tem que correr atrás do prejuízo, né? O Tite e Felipão, que seriam os nomes, digamos, talvez mais bem cotados aí pelo torcedor, enfim, já meio que disseram que o Tite não pretende assumir nenhum time tão cedo. O Tite gostaria de trabalhar a partir de outubro, até onde se sabe, e o Felipão não gostaria de trabalhar o Felipão depois nesse ano Copa, ainda. E parece que vai nascer o Neto em novembro, ele quer dar uma curtida no Neto antes de assumir um compromisso assim. Mas eu acho que, claro, pelo currículo, pela própria história dentro do clube, esses dois seriam os nomes ideais para assumir o tricolor agora. Mas também somos mais caros, né? Não é por acaso que o torcedor quer. Isso é um outro empecilho. Outra coisa que pode complicar um pouco o Grêmio na hora de definir esse nome é que a gestão do presidente Fábio Covey vai até o fim do ano só, né? E pelo que se sabe, o presidente não gostaria de assumir um contrato longo aí de um ano e meio, que obriga a direção seguinte a permanecer com o técnico. É uma situação bem complicada. Tem que ver um treinador que estaria disposto a assumir o Grêmio agora, que eu acho que isso aí a maioria dos treinadores estão dispostos, porque tem um grupo bom
e não é um Flamengo da vida que está em último, está numa situação razoável na tabela, mas tem essa história do contrato aí, de repente o treinador que vai vir, eu faço um por 4 meses, mas vai dar uma mordida, pedir um salário mais do que ele está habituado a ganhar. E aí o Grêmio fica um problema parecido com o que aconteceu ano passado, quando o Grêmio também trocou de técnico mais ou menos nessa época. Naquela oportunidade de assumir o Renato Portaluppi, fez uma campanha excelente, o Grêmio terminou, foi o vice-campeão brasileiro, foi o campeão brasileiro fora o Cruzeiro, porque o Cruzeiro ultimamente não está dando para competir nos pontos corridos, foi o melhor time do campeonato. Já disparou de exatamente, novo, né? Com exceção do Cruzeiro. E aí o que aconteceu? O Renato estava com um contrato curto, tinha que acabar, e o Renato foi lá e pediu o salário lá em cima, o Grêmio não conseguiu bancar, e acabou, não é que não conseguiu bancar, preferiu não bancar, né? E provavelmente se forem atrás dele de novo, vai fazer uma pedida alta para largar o Rio de Janeiro. Exatamente, eu acho que o Renato não seria o nome agora para pegar o Grêmio. É uma situação bem delicada. É claro que os nomes ideais seriam Tite e Filipão, nem que fosse o caso. Se fala muito no Sabeja, que foi vice-campeão do mundo agora com a Argentina, que eu acho também um nome legal, mas é que, por mais que a gente ache que não, acaba pesando o fato de ser um treinador estrangeiro até para se habituar com os atalhos do futebol brasileiro, com o jeito de trabalhar aqui no Brasil. A gente pode ver o exemplo do Gareca aí com o Palmeiras, que ainda não ganhou nesse Brasileirão, treinador argentino. Mas seria um nome traria muita representatividade para o Grêmio. O próprio Tata Martino, que treinou o Barcelona agora nesse início do ano, também está sem clube. É argentino também, foi um nome que foi especulado. Agora é uma especulação louca, cada um... Agora vão surgir 1000 nomes. Arce já foi falado, até Espinosa, que eu acho que não treina um time aí há pelo menos uns 5 anos. Tudo. O Roger, que está no Juventude, foi auxiliar técnico do Luxemburgo. Enfim, está surgindo uma enormidade de nomes. Também alguns colegas nossos acabam jogando tudo que é nome no ventilador para caso acontecer. Fui eu que dei primeiro. Sempre tem essa história aí no jornalismo. Mas na realidade é muito chute. Agora, claro, a gente tem que apurar com as fontes e ver quem é que de fato está mais perto do Grêmio. Mas nesse momento, o que se sabe é que o André Jardine vai assumir o Grêmio, vai ser apresentado, vamos dizer assim, ao grupo amanhã. Ele, claro, já conhece o grupo de jogadores. Técnico interino, né, João? Um técnico que na base tem mostrado um bom trabalho, um cara bem estrategista, assim, estuda bem o adversário. Ele é o técnico, para que o pessoal talvez, enfim, ele é o técnico do time sub-20 do Grêmio, né? Exatamente. João? Seria o interino aí até a direção poder definir um nome. Parece que já é certo que até a partida do próximo fim de semana, quando o Grêmio vai a Salvador pegar o Vitória, será esse comandante técnico. O André Jardine será o comandante do Grêmio nessa partida. E a minha dúvida é a seguinte, André. Vai que o André Jardine consegue uma vitória em Salvador, ou um empatezinho, dá uma acalmada nos ânimos e tal, o time mostra um melhor futebol. Eu acho que se isso acontecer, dificilmente a direção do Grêmio vai apressar essa contratação do treinador para antes do Grenal. O Grenal está aí já dia 10 o Grenal, sem ser nesse domingo agora, no próximo já é o Grenal. E porque é o seguinte, André, a gente sabe, Grenal tudo pode acontecer, assim como esse treinador novo pode estrear no Grenal e meter uma goleada no Inter e embalar o time para fazer uma campanha boa no Campeonato Brasileiro, pode acontecer também dele ser derrotado e já começar na sua primeira partida com uma desconfiança da torcida, eu acho que nem o próprio treinador gostaria de que isso acontecesse. É muito arriscado porque a rivalidade aqui eu acho que não dá para se comparar em nenhum outro estado do Brasil. O próprio Luxemburgo ontem estreou pelo Flamengo contra o Botafogo, que também era um clássico, acabou vencendo, mas não tem as mesmas dimensões que tem aqui. Eu acho que se o Flamengo tivesse sido derrotado ou empatado com o Botafogo, não teria o mesmo peso de um Grenal de maneira alguma. E acho que até o Luxemburgo sabe disso, por isso que assumiu. E outro, o Botafogo sempre perde pro Flamengo também. Verdade. Eu acho que ele levou isso em consideração, acabou assumindo, se deu bem. Mas é uma coisa que dá para se pensar. E conforme for o resultado desse fim de semana, de repente do Jardine ficar mais uns dias aí. É bem possível, sim. Até que a direção consiga, de repente até ser efetivado conforme for. Também o cara vai lá e ganha o Grenal, daí a torcida o que se tem dele, de conhecimento dele da base, é que ele faz um bom trabalho, um cara estudioso. Mas até pelas dificuldades do mercado, daqui a pouco seja uma opção, né? Bom, João, vamos falar rapidinho aí do Inter, porque a gente tem também um material legal aí para falar aí do Novo Hamburgo. A gente tem nossos colegas aí, o Diego da Rosa e a Karine Sgarbi, estiveram no estádio do Vale hoje pela manhã, no treino lá, prepararam um material que a gente vai acompanhar daqui a pouco. Mas o Inter já está se preparando, começou a treinar e já focando aí agora a Copa do Brasil, quarta-feira
10 da noite tem jogo contra o Ceará, né? Exatamente. Continua sem poder contar, o Abel continua sem poder contar com o Arangues. O volante Wellington e o lateral Wellington Silva não podem jogar porque já disputaram jogos da Copa do Brasil, né? Outros clubes, né? Isso. E o Abel então vai ter que dar remontar uma reformulada no time, né? Na lateral direita ele tem o Cláudio Vinck ou o Gilberto, que até era o titular antes dessa parada para a Copa. No meio ali o Jorge Henrique volta a ser opção. Isso aí. Até teria que mudar um pouco o jeito do time jogar. Tem o Igor ali que também é volante, enfim. Eu acho que esse não é o maior dos problemas do Abel, assim. Eu acho que um problema grande que o Abel tem agora nesse momento, para resolver até que num espaço curto de tempo, é o desempenho do time, a forma como o time está jogando, especialmente quando o Arangues não está em campo. Faz muita falta. É abismal a diferença que tem entre... Tu pode ver no próprio jogo contra o Flamengo, que o Arangues jogou os primeiros 20 minutos e depois teve que sair por lesão. A queda que o time tem dentro da mesma partida com e sem Arangues. Contra o Bahia sábado, ele foi um jogo horrível. Sábado de noite, 9 horas. A melhor coisa para dormir, melhor que chuva, era assistir aquele jogo ali. E o Inter acabou vencendo porque o goleiro do Bahia quis que o Inter vencesse mais que o próprio Inter, eu acho. Acabou tomando aquele peru e que foi o que deu a vitória pro Inter. Mas foi o que eu falei antes quando estava falando do Grêmio. Se o Inter tivesse empatado, também não seria nenhum absurdo e de repente a pressão em cima do Anderson nem seria tão grande. É coisa do futebol, um lance muda toda a trajetória, a carreira de um cara e é muito casuísmo, assim. É verdade. Às vezes pode ser trabalhar bem, trabalhar forte e mesmo assim os resultados não virem por um lance de azar, enfim. Beleza, e quem também entra em campo pela Copa do Brasil, também na quarta-feira, é o Novo Hamburgo, né, João Linen, às 19h30 aqui no Estádio do Vale, para o jogo de volta contra o ABC. A gente lembra aí que o Novo Hamburgo semana passada acabou perdendo, levou aquele gol bobo ali, né? O Fred foi jogar vôlei ali, foi dar um bloco na bola. Mas não é culpa do zagueiro, foi... Vendo o lance pela TV, foi totalmente involuntário e reflexo puro, a bola vinha na direção dele, acabou levantando a mão. Eu acho que o juiz não teve totalmente marcável o pênalti, não teve nada, nenhum absurdo. Mas o problema que a gente já conversou até semana passada é que o jeito como foi a derrota que um pouco que deixa pra baixo o clima. Frustrou assim, porque voltaria com um 0-0, já tava aos 48 do segundo tempo. Aqui, classificaria o Noé. Agora, eu acho que o Novo Hamburgo tem muita chance, mas muita chance mesmo de classificar. Jogando em casa, 1-0 é um placar que dá pra buscar. Totalmente viável e pelo futebol que os dois apresentaram, o próprio momento que o ABC vive não é muito bom, perdeu nesse fim de semana pela Série B do Brasileirão. O grande problema disso tudo é que se o Novo Hamburgo tomar um gol aqui no Estádio do Vale, é aí que tá o problema, entendeu? E ainda não vai contar com o Chicão, que é um dos cães de guarda da defesa do Nóia ali, um nome, jogador, um referencial até desse grupo, dá pra dizer, né? Chicão. Mas, ao mesmo tempo, conta com o retorno do Preto. Vai ser um jogo... Tudo pode acontecer, obviamente, mas eu confio no Novo Hamburgo. Eu acho que é bem viável essa classificação, apesar da desvantagem lá no Nordeste. Vamos lá, tomara que sim. E a gente vai dar uma conferida, então, no que rolou. Hoje pela manhã, o Diego da Rosa e a Karine Sgarbi estiveram lá. A Kelly vai rodar pra gente aí o VT, então, para ver o que o Gerson Guzmão tem a dizer e também o que rolou hoje de manhã lá no Estádio do Vale. Dá uma conferida aí. O penúltimo treino do Esporte Clube Novo Hamburgo em sua preparação para enfrentar o ABC de Natal foi realizado na manhã desta segunda-feira. Comandados pelo auxiliar técnico Gerson Guzmão, os jogadores realizaram um treino tático com o objetivo de ajustar a equipe para a partida de quarta-feira. A concentração do grupo começa às 19 horas desta segunda-feira e na tarde de terça-feira ocorre o último treino do time antes do jogo decisivo pela Copa do Brasil. Hoje a gente tem que acertar alguns detalhes ainda para a partida de quarta. O treinamento é um treinamento mais na parte tática, visando o posicionamento dos atletas, movimentações que a equipe do adversário pode vir a fazer durante o jogo. Então o treinamento é baseado nisso, uma movimentação dos atletas, no encaixe da marcação, para que os atletas não sejam surpreendidos na quarta-feira. A gente sabe que vai jogar contra uma equipe que tem variação tática, que ela pode variar a sua maneira de jogar durante o jogo ou já desde o início. Então os atletas têm que estar preparados e já saberem que fazerem a partir do momento que encontrarem uma dificuldade ou um posicionamento do adversário. E já tem alguma alteração prevista para a equipe que vai jogar na quarta-feira? Tem o retorno do Preto, que estava cumprindo suspensão automática. O Lucas Santos está suspenso, o Chicão machucado, então
o Alberto retorna à equipe, o Preto também volta, e no lugar do Lucas a gente ainda está pensando em algumas alternativas. O Itamar deve decidir isso aí até o treino de amanhã, mas a gente está bem servido de atletas, tanto quem entrar ali no lugar do Lucas vai dar o seu melhor e ajudar o Novo Hamburgo no seu objetivo, que é a classificação. Beleza, então isso aí, né, João? A Karina e o Diego conversaram com o Gerson Guzmão, que é o auxiliar técnico do Itamar Schulli, já que o Schulli tá aí. Quem não pegou um gripão nesses últimos dias aí, né? A gripe derrubou ele, ao contrário do Anderson, que foi derrubado pelos próprios resultados. O Itamar tá muito bem. Não, muito bem. Tomara que até quarta-feira esteja bem recuperado, tá aí. Contrato renovado. É, isso aí. Mas eu sei que obviamente ele quer muito classificar o Novo Hamburgo, vai dar uma projeção tanto para ele, para a carreira dele, quanto dos jogadores e para o próprio clube, né? Esse negócio inédito. Nossa, eu não consigo nem imaginar aí. O Noia nas oitavas de final. Exatamente, o confronto que vai ter aí. Já vai ter Cruzeiro, Atlético Mineiro, Grêmio, não lembro quem era outro, Botafogo e Atlético. Bom, esses dois últimos, Botafogo e Atlético Paranaense. Esses já estão na próxima fase da Libertadores. Aí entra mais os 10 times que agora estão se classificando. Deve ter Palmeiras, São Paulo, enfim. E o Novo Hamburgo no meio dessa turma toda aí. Exatamente, a expectativa de ter um confronto gigante aqui é muito grande mesmo. Seria um feito histórico para o Novo Hamburgo aí que faz tempo que não recebe, fora a dupla Grenal, assim, né? E é mais do que o momento, não vamos ter outro aí tão cedo da torcida anelada aí se mobilizar, né, João, para poder apoiar na quarta-feira. Guardar dinheiro para a próxima fase, não sei o que, porque se não passar agora não vai ter próxima fase. É tem isso aí. E o ingresso tá baratinho aí, tá 30, 40 reais, aí o pessoal pode procurar, aí tem vários pontos de venda aí pela cidade para... não é nem um absurdo esse valor aí. Beleza, então ficamos por aqui hoje, né, João? Ficamos. É isso aí, amanhã, terça-feira, a gente tá de volta. Fique ligado aí, nos acompanhe, então. Até mais. Tchau. Tchau.